Olá a todos, novamente estamos aí, o RS na Foto, em mais uma entrevista. Que bom que vocês estão com a gente. Dessa vez a gente vai entrevistar a Lucília Maria de Assis Soares. Tá? Ela é turismóloga, pós-graduada em comércio exterior e mestre em educação. Proprietária de agência de turismo aqui em Vitória, a gente já tem 30 anos, ou seja, muita história para contar. A gente vai bater um papo com ela. Viajar é muito mais que atravessar fronteiras. É atravessar fases da vida, transformar histórias e enxergar o mundo com novos olhos, novas emoções, mais humildade e muito aprendizado. No programa de hoje, na entrevista de hoje, a gente recebe uma convidada para lá de especial, turismóloga já há mais de 30 anos, empreende aqui em Vitória já também esse mesmo tempo, acompanhando de perto as mudanças de mercado, que são muitas, as evoluções tecnológicas e um novo perfil do viajante moderno, que mudou muito, que vem mudando. Fundadora de uma agência que atravessou gerações e conhecedora de dezenas de países, alguns bem remotos inclusive, a gente vai falar um pouco disso, ela viu o turismo sair do papel e dos catálogos impressos, algo muito comum tempos atrás, para a era digital, sem perder aquilo que nunca sai de moda, o encantamento por viagens, por tudo que significa a área de turismo. Hoje vamos falar sobre trajetórias, vocações, desafios, enfim, tendências e, claro, muita história. Ok? Tudo bem? E aí, Cida, como vai? Vamos lá? Vamos bater um papo? Vamos trocar uma ideia? Tudo vamos bem, lá? vamos. Certinho? Então, Cida, como é que começou a sua trajetória no turismo? A ideia é que você vá lá atrás, já tem um tempinho, né? Como é que foi lá no início a opção pela escola? Parece que não foi aqui no Espírito Santo, né? Foi em Minas Gerais. Você poderia falar um pouco desse início pra gente? Uhum. Morava no Triângulo Mineiro, eu tinha terminado o colegial e ainda não tinha definido que curso seguir. Uhum. E nessa busca eu me deparei com a abertura de um curso em Belo Horizonte, de turismo, e pela proximidade, com Belo Horizonte, eu fui morar em Belo Horizonte, fiz um ano de cursinho, prestei vestibular, Uhum. e era a quarta turma dessa faculdade. A quarta turma. E eu tive a oportunidade de preencher uma vaga numa agência de viagens. O diretor era basco, profundo conhecedor do turismo espanhol, e a esposa pedagoga. E naquele ambiente eu me apaixonei perdidamente pelo turismo. É uma área maravilhosa, né? Destacando, gente, que eu também sou turismólogo, né? A gente acompanha já esse mercado há algum tempo e sabe como ele é importante, como ele tem possibilidades, né? Agora a gente está falando, Cida, do início dos anos 80, não é isso? Já tem um tempinho, não é isso? Um pouquinho para trás. Um pouquinho para trás, então 77, final dos anos 70. 78. Ou seja, a área estava realmente começando no país, não, né? Foi uma das faculdades pioneiras, provavelmente. E existe até um pouco de preconceito, né, em relação a esse curso, como tem em relação a outros cursos atualmente. Isso também foi difícil para você, quando você disse que faria? A sua família, seus amigos, como é que compreenderam isso? Os meus pais aceitaram, mas não era o curso que eles tinham almejado para mim, né? Eles queriam os cursos tradicionais, mas eu não tive empatia. Isso, você seguiu sua vocação, né? Segui minha vocação. Seu coração, maravilha. Exatamente. Então, o que te motivou a abrir uma agência de viagem, principalmente? Pela experiência que eu tinha, era o que eu tinha me dedicado, né? E uma coincidência, eu encontrei quase que casualmente aqui com um senhor que foi gerente da Aerolíneas Argentinas em Belo Horizonte. E ele gerenciava Aerolíneas Argentinas aqui em Vitória. Eles tinham montado uma agência para a esposa dele, mas por força do destino eles precisavam mudar de Vitória e colocar a agência à venda. E como eu estava buscando alguma coisa de trabalho, eu estava terminando um curso de pós-graduação para voltar ao mercado de trabalho, porque o Espírito Santo era novo, relativamente novo, né? Nós não pensamos duas vezes. Maravilha. A gente está falando da Clipper Turismo, né, gente? Que é uma agência muito tradicional. Estamos falando dos anos 80, ou seja, foi pioneira. Pegou toda essa transformação. E as companhias aéreas, inclusive, naquela época, eram muito, muito fortes, né, Cília? Viajar de avião era um ritual, né? Era algo muito oneroso também. Isso tudo mudou, né? Tudo mudou, né? As companhias aéreas se transformaram muito. Isso. Qual foi o primeiro destino internacional
que você conheceu, que você teve a oportunidade de conhecer? Foi Copenhague. Foi um fan tour promovido pela Scandinavia Airlines. Eu penso que tem destino que nos convocam. Eu Sim. já estive lá outras vezes, tanto para aquele destino somente, mas também como porta, né, de entrada para a Escandinávia, para o Ártico. É um lugar único, né? Você sugere que a Copenhague pessoa... é uma cidade bonita, elegante, organizada. Ou seja, foi uma grande emoção, né? Foi um grande aprendizado, um grande aprendizado. Inclusive, eles dão aula de organização, de planejamento. A política também funciona muito bem, né? Foi um grande Nesse aprendizado. país, as pessoas se respeitam, não é isso? Sim. Faz a diferença, ótimo. Isso é importante. Priscila, então, teve algum momento, assim, alguma dificuldade, algum período que você pensou em desistir? Tipo assim, olha, tá difícil. Porque é normal em qualquer profissão, né? Ou você realmente não? Você sempre soube da trajetória que você seguiria? Sofrido, né? Muitas das vezes demanda... Porque há muitas mudanças de mercado, Sim. de moeda, né? de público, enfim. Sofrido, porque às vezes exige muito da gente, né? Emocionalmente, fisicamente, financeiramente. Isso. E a gente tenta atravessar essas turbulências, mas nunca pensei em desistir. Acho que a palavra-chave é persistência, né? Desistir nunca passou pela minha cabeça. Maravilha, que bom. O mercado de turismo, ele passou por imensas transformações e continua passando. Né? A gente é de uma época que a passagem era um carnê, né? Literalmente, né? Com várias folhinhas, vários campos para preencher. Você podia falar um pouquinho dessas mudanças de como é que era? As opções de hotelaria também eram muito poucas, aqui em Vitória, inclusive. Né? A gente até os anos 90 só tinha 1 ou 2 hotéis realmente de referência, ou seja, a gente está falando de pouco tempo, e hoje a gente tem essas grandes possibilidades. Evoluiu bastante, né? Talvez até mais do que você imaginou que pudesse evoluir. Eu pelo menos, não tinha noção de como seria essa transformação, né? Porque eu venho de uma época de emissão do bilhete manual. Sim. Os dados de voos, os destinos eram através do Panrotas, do OAG, né? Então os horários de voo era tudo consultado ali. Panrotas era uma enciclopédia quase, era um livro. Né? E as reservas de hotel eram feitas por telex. Imagina, telex. Né? Então, assim, veio ao longo dos anos se modificando. Evoluindo, não é isso? Evoluindo. Isso, ou seja, trouxe muitas facilidades pro operador, pro agente e pro viajante também, pro turista, né? Que teve mais facilidade, inclusive, de ter acesso à informação. Não é isso? Sim, facilitou o acesso à informação, ao uso dos programas, né, de reservas, essas coisas assim. Isso, e você pegou toda essa transformação, né, Cília? Você chegou a usar máquina de escrever, não foi? Imagina, a gente olha assim para trás. Pois é, gente. E hoje as pessoas, tem gente que ainda reclama das facilidades. Os relatórios aéreos eram feitos na máquina. A máquina era desse tamanho. Ou seja, muita evolução, né? As agências físicas ainda têm espaço, Cília, porque o que acontece? Esse é um tema polêmico, né? Muitas pessoas optam por comprar sua própria viagem, né? Ou seja, elas começam a pesquisar, faz todo o procedimento ali, por meio de internet, por meio de sites especializados, mas ainda há um público que opta por escolher um bom operador, um bom agente de viagem, realmente que tem know-how e experiência. Você acha que esse profissional tem seu lugar ainda, né? Eu acredito que sim. Eu acredito que a agência física, o curador de viagens, ele é importante. As pessoas sentem, a gente percebe que as pessoas sentem necessidade de ser ouvidas, sabe? De olhar no olho das pessoas. De sentir aquela segurança, né? Isso. Sim, eu acho que... É mais um público mais antigo ou você acha que até mesmo pessoas mais jovens ainda percebem? Sim, às vezes até mesmo nos mais jovens. Eles gostam de conversar, gostam de se inteirar. Até porque se houver algum tipo de problema, que é comum às vezes, não é comum, mas acontece na viagem, né, com hotelaria, com transporte e tal, você vai ter quem recorrer, né? Eu inclusive já tive essa experiência. Nas oportunidades que eu tive, a gente optou por um operador de viagem. Há algum empecilho, alguma coisa que você não espera que ocorra, e essa pessoa está aí para te socorrer, né? Sim.
Isso é importante também, né? Fica à disposição, né? 24 durante horas a viagem, por dia, exatamente. durante a viagem, para qualquer atraso, qualquer coisa que, né? Ou seja, isso não mudou, né? Não. E eu acho que isso não... E vai demorar muito tempo ou talvez nem mude, né? Porque a internet é assustador. A gente vai falar mais disso daqui para frente. Você acha que o cliente hoje, em relação a um tempo atrás também, é um cliente mais exigente? Por ele ser, entre aspas, talvez mais bem informado? Porque antes as pessoas escolhiam uma viagem, um destino e ficavam perdidas. Hoje ela tem todas as informações ali, né? Você acha realmente que ele, por conta disso, está mais exigente ou isso não mudou muito? Da mesma forma que toda mudança chegou para os agentes de viagens, né, da era digital, o cliente também passou a ter acesso a todas as informações, né, a horários, voos, acompanhamento de linhas aéreas. Ou seja, o profissional tem que estar melhor preparado, né? Sim, mas isso para a gente traz uma motivação a mais? Uma gratificação, sabe? Da gente ter que exigir mais e fazer mais para que ele possa... Ele tem o conhecimento. Sim. Ele, um motivador, né? Exatamente. Ele tem as informações, mas muitas das vezes ele não tem o conhecimento exato. Isso faz a diferença. Que... Ou seja, o operador não vai, como em qualquer outra profissão, não tem mais como. Isso acontece muito na área de medicina também, né? O médico hoje não é o dono da verdade, o operador. Então, ou seja, você tem que ter humildade e procurar avançar, né? Já que é a área em que você atua. Sim. A gente teve um período conturbado, delicado, difícil, Lucília, que foi a pandemia. Isso quebrou muitas empresas em várias áreas, algumas até hoje não se recuperaram, né? Não se recuperaram. Foi um período realmente traumático para vocês? Porque na área de turismo foi mais difícil, né? O turismo sempre sofreu com as mudanças climáticas, cambiais, políticas, né? Tudo influenciava primeiramente no turismo. Agora, na questão da pandemia, foi uma coisa generalizada e de uma vez só. As crises sempre vinham em cascatas, né? Sim. E com a pandemia veio de uma vez. As fronteiras fecharam, as companhias aéreas... A área parou praticamente. A área parou. Né? Como é que foi para superar isso? Qual foi a diferença? Porque você seguiu, né? Depois teve a volta, teve que dar aquela parada, mas enfim, foi terrível, né? Foi de uma hora para outra para tudo, né? Difícil, né? Mas superou. Da noite para o dia, né? A gente verdade. está trabalhando para que... Porque, assim, de certa forma, o mercado, como outras áreas também, ainda se recupera, né? Isso atingiu todas as esferas da economia, não é isso? Complicado, então. Vou falar um pouquinho da experiência internacional, Lucília. Você teve algumas oportunidades de conhecer alguns países remotos, enfim. Você poderia citar 5 países? Ou onde você esteve? E o que mais te surpreendeu, por exemplo, em 2 deles? Você falou um pouquinho de Copenhague, não é isso? Dinamarca, não é isso? Sim. E teria algum outro destino, assim... Vamos pensar nos lugares mais remotos onde você teve a oportunidade de estar, até porque é parte do seu trabalho, né? Uhum. Você está vendendo esses lugares também, você tem que ir lá em loco observar. Uhum. Te surpreenderia? Você poderia citar alguns exemplos? Bom, já que mencionou aí a Dinamarca, né, Copenhague, eu tive a oportunidade de fazer um cruzeiro de expedição por Svalbard, o arquipélago de Svalbard. São as últimas terras da Europa chegando no Polo Norte. Ou seja, pessoal, é a área extrema. Sinceramente, nem sabia onde ficava. Ou seja, uma área extrema. Fala um pouquinho pra gente dessa oportunidade que você teve. Te surpreendeu? Um lugar muito frio, né? Muito frio, mas maravilhoso. Maravilhoso. Nós chegamos à cidade de Longyearbyen, que é a cidade que nunca... né, a noite é completa, e desse ponto a gente saía para fazer as excursões nas ilhas, os roteiros, né? Tivemos a oportunidade de passar muito próximo àquele cofre das sementes que tem lá, que tem sementes do mundo inteiro, né? Eu já vi uma reportagem, interessante. E durante 3 dias... Literalmente, né? Você tem sementes, se houver alguma catástrofe, alguma coisa assim, não é isso? Você tem acesso a estar preservado. Muito interessante. E aquelas regiões, aqueles vilarejos carvoeiros, né? Que eram importantes para a região. Agora, foi maravilhoso
no último dia da viagem, chegar ao paralelo 80, no entardecer, e a gente pensar que estava na última linha do hemisfério. E dali já retornar, né, para finalizar a viagem. Então, assim, foi uma experiência fantástica. E é uma opção, inclusive, de viagem, né? Para as pessoas que estão nos vendo aí. Faria novamente, né? Quantas vezes me fosse permitido. Você esteve também na Groenlândia? Sim. Fala um pouquinho para a gente da Groenlândia, que agora está em evidência aí, né? Foi uma viagem muito bonita. Nós estivemos nas Ilhas Faroe e também na Groenlândia e as Ilhas Faroe. A Groenlândia nos surpreendeu. Quando a gente chega e vê aquele... tudo, né? Tudo muito branco, de gelo, e nós tivemos umas experiências muito interessantes. O avistamento de baleias entre os icebergs, os vilarejos, e uma experiência fantástica foi um lanche que nós fizemos na casa de um casal local. Interessante. Ele é caçador de baleia aposentado e ela professora, também aposentada. E fez lá, né, preparou os quitutes. Foi uma experiência muito interessante. Memorável, né? Memorável. E ela serviu no final uma torta de cassis, feita pelas próprias mãos, junto com um paninho bordado, com o nome né, com Groenlândia, a data, como se fosse boas-vindas. Isso a gente não espera encontrar num lugar tão remoto, né? Tão distante. E às vezes as pessoas consideram inóspito, né? Mas foi uma experiência muito linda. E a cidade ali funciona, né? Tem uma vida plena, uma vida própria, sim, não é isso? Escolas, as crianças, né? Caminhando sim. O supermercado, a farmácia, a lojinha de souvenir, funciona tudo. E é um destino acessível também, né? Para quem gosta de frio, para quem gosta de... Tem que estar preparado para o frio, né? Realmente um lugar marcante, né? Muito bonito, sim, muito lindo. Você destacaria algum outro quando você esteve, assim, que é mais... Ou basicamente foram esses dois que te marcaram? Algum outro país, ou que não seja remoto, alguns 2 outros lugares que te marcaram, assim, que você tem boas lembranças? Sim. O Equador me surpreendeu muito. Equador. Tá, eu estive lá por 2 vezes e a primeira vez eu fiquei encantada. É Quito, né? A capital? Quito é a capital, mas nós ficamos em outras cidades e terminamos o passeio em Quito. Agora, é um país pequeno, mas depois que eu conheci, eu passei a dizer que é um pequeno, grande país. Uma região territorial, um espaço territorial tão pequeno, mas com tantas atrações, né? Sim, culturais, uma natureza belíssima, com história, né? Que tem uma cultura própria. Eu fiquei encantada com o Equador. Infraestrutura boa também, né? Já faz tempo? A questão política ela é complicada? Eu estive lá a primeira vez em 2008. Estava até tendo uma eleição lá, no final eles fizeram uma passeata, mas assim, não interferiu em nada, não. A gente estava mesmo para conhecer os lugares, né? E as cidades são lindas, e o que me surpreendeu, a qualidade da rede hoteleira. Em todos os lugares que a gente foi, os parques estaduais e os hotéis, muito bons. Tudo muito organizado. Olha que boa dica de turismo, gente. O turismo vai muito além, né, Cília, dos lugares tradicionais, né, isso que estão aí nos catálogos de promoção. Há muitas, em qualquer lugar do mundo, em qualquer país do mundo, né, você tem possibilidades que não seja só nos já tradicionais, né? Isso também, isso é importante, né? As pessoas podem, às vezes por preços, inclusive, muito mais convidativos. Sim. Não é isso? A gente não imagina, por exemplo, que o Equador tem uma rede hoteleira, tem uma infraestrutura tão boa. Eles já entenderam o que significa atividade de turismo nesses lugares. Em 2008, eu fui para uma feira de turismo. O antigo aeroporto foi transformado num grande centro de convenções que abrigou o evento e abriga eventos internacionais, né? Internacionais. Desses lugares onde você esteve, tem um destino específico que você estaria 10, 15, 20 vezes, se pudesse? Novamente a Dinamarca, assim, algum lugar que, poxa, esse lugar, como eu me sinto bem nesse lugar. Você teria algum, você destacaria algum ou realmente é a Dinamarca? Eu gosto da Dinamarca, mas eu gosto de todos os países que eu visitei. Eu voltaria em todos eles, como costumo voltar em muitos, né?
eu voltaria em todos eles. Ou seja, pode continuar. A segunda vez que eu tive no Irã... Aí, gente, ela esteve no Irã. Vamos falar dessa experiência que mais atual é impossível, né? A segunda vez que eu tive no Irã, nós estávamos entrando numa atividade cultural e tinha estudante, não sei de que curso, fazendo umas entrevistas, né, com as pessoas do grupo que estavam entrando. E aí me perguntaram se eu tinha gostado do país e me perguntou se eu voltaria uma outra vez ao Irã. Era a segunda vez que eu estava visitando o país. Eu não tive dúvida de pensar que eu voltaria quantas vezes me fosse permitido. Sabe? Eu gostei daquela história, gostei daquela cultura. E gastronomia é boa ali também? Boa, muito boa. O Comida povo árabe, muito né? acolhedor. Tivemos a oportunidade de jantar na casa de uma família iraniana também. Então, eu voltaria em todos os lugares que eu já visitei, como eu tenho mais de uma visita nos países. Eu gosto de todos os lugares que eu vou. Ou seja, nunca teve, né? Ainda bem, graças a Deus, nenhuma experiência ruim, né? Nesses lugares todos. Assim, aquela experiência que marcou negativamente, não, né? Que bom, maravilha, ótimo. Se eu tive, eu não lembro mais. Maravilha, então já passou, né? Então também nunca passou por nenhum perrengue, não, nessas viagens, né? Algumas, porque faz parte da viagem, tem que saber, né? Todo viajante tem sempre uma mala extraviada, tem sempre um passaporte esquecido, alguma coisa, né? São questões que estão aí para ser resolvidas, inclusive, né? Exatamente. Tem que estar no contexto aí. Lucília, voltando à questão do turismo, você enxerga tendências, a gente, né, para atividade. Hoje as pessoas estão querendo mais uma experiência, né, quando viajam, não só algo específico, né? Experiência, o encantamento de estar fazendo aquela viagem. Agora a gente tem também a inteligência artificial, que é outra grande transformação, né? Como é que você vê essas mudanças todas que elas vão sendo ininterruptas, não é isso? Ou a essência continua a mesma, ou seja, as pessoas querendo conhecer destinos novos, querendo conhecer a gastronomia, as pessoas, o ambiente, as paisagens, enfim. O turismo é feito por pessoas, de pessoas para pessoas, não é verdade? E enquanto tiver pessoas com desejo de vivenciar os locais, de vivenciar a cultura, de conhecer pessoas, eu acho que essa esperança sempre vai existir, né? E hoje as pessoas não buscam simplesmente um destino, elas querem um motivo para viajar. Né? Querem estar motivadas, sim. Sim, interessante. Seja para conhecer lugares, seja para viver experiências locais. Sair da rotina, né? Sair da rotina, para o bem-estar. Né? Isso aí. Sentir... As pessoas estão vivendo mais também, né? Então Sim, tá tendo procurando um estilo de vida mais saudável. O turismo, né? de terceira idade também tem crescido muito, né? Sim. As facilidades, enfim. O brasileiro, em média, ele escolhe alguns destinos específicos. Para onde que atualmente as pessoas estão viajando mais? Eu não sei se isso é mensurado por vocês. Tem algum lugar, o Nordeste, algumas cidades específicas, né? Porto de Galinhas, talvez, ou para o Sul, Foz do Iguaçu, que é um lugar, inclusive, que eu tenho muita vontade de conhecer, enfim. Amazônia, né? O Cerrado, são muitos países num show, né? Muitos países. Tem tido alguma tendência específica nos últimos tempos? Assim? Olha, a gente percebe uma busca por ecoturismo, por cidades históricas, por cidades que proporcionem bem-estar, de lugares de contemplação, de Então, natureza. aí agora a gente fala da questão de planejamento também, né? Isso que é um problema aqui no Brasil, né? Quando a gente fala de planejamento urbano, de forma geral. Algumas cidades são melhor desenvolvidas, são melhor planejadas, mas isso ainda é um problema, né? O turista quer chegar num lugar que seja bom para o morador, né? Cidade boa para o turista, cidade boa para o morador. Isso também complica um pouco essa área nossa, né? Você acha que isso também está se evoluindo Ou seja, as cidades estão melhor estruturadas do que eram antes? A gente pode até usar o exemplo do Espírito Santo. Como é que você percebe isso? Olha, as pessoas buscam bem-estar e a gente sente que eles precisam chegar num lugar que tenha segurança, que tenha transporte, Sim. que as ruas estejam em perfeitas condições, que as estradas estejam limpas, boas, né? Sim, né? Saneamento também, né? Que é um problema no nosso país. Né? Uma rede hospitalar, tudo isso faz parte do turismo, não é verdade?
para que se organize um destino que seja agradável a quem mora e a quem visita. Exatamente. O Espírito Santo agora, com essas mudanças que estão tendo, né, de contexto, o turismo deve ganhar naturalmente a relevância, né, porque os impostos arrecadados vão ser no destino, enfim. É um momento importante para a atividade. Então a gente espera que seja uma prioridade, ou seja, que coloque pessoas realmente que conhecem da área nesses setores chaves, não é isso? Ter a Secretaria de Turismo, isso é importante também, não é? Sim, a gente percebe, aqui no nosso caso, no Espírito Santo, que tem uma junção, né, de forças caminhando para isso. Uhum. A Secretaria de Turismo, o SEBRAE, o governo do estado em geral. Quantas cidades já estão preparadas aí com postos de saúde, com estradas? Evoluiu muito, né, Lucila? Sim. Cidades como Santa Teresa, Venda Nova, ou seja, como que essas cidades evoluíram, né, nos últimos 20 anos, né? Guarapari mesmo, que sempre foi uma referência no meio. Isso tudo impacta direto, quer dizer, bom para o morador, bom para o turismo. Você acha que isso é uma tendência de só... Mesmo no interior, né, cidades do interior, Pancas, isso é um caminho sem volta, né? Eu acho que essa busca, né, pela melhoria urbana é uma... E que impacta diretamente Sim, claro. o turismo, não é isso? Vitória, a gente aqui está na capital, é um lugar, para mim, é um dos melhores lugares que existe, né? Eu já tive a oportunidade de conhecer alguns, inclusive fora aqui do país, e a gente sempre se encanta muito por Vitória. Tem tudo para ser uma das principais atividades aqui, né? Atrações, né? Como é que se enxerga? A gente é suspeito porque mora, gosta daqui, mas é um lugar especial, não é? Olha, Vitória é Melhorou muito também, né? Se a gente pegar Vitória nos últimos 20 anos, Vitória nos últimos 4 anos, melhorou bastante. Um lugar muito especial. Eu conheci Vitória em 77. Me mudei para cá em 93, 94, 95. E nesse período todo, a gente veio acompanhando, né? Essa evolução. É uma cidade linda, ajardinada, urbanizada, né? Oferece praia, oferece nas proximidades. Sim. Aqui, não é verdade? Tudo em volta. Tem, né? Natureza, tem os parques. É uma cidade linda, Vitória, realmente assim... É uma cidade que tem ficado muito cara, né? As pessoas estão reclamando muito de especulação imobiliária aqui, mas tem seu valor, né? É uma cidade também que tem tudo de... Gastronomia também, né? Você tem lugares que tem cultura. Cultura própria, exatamente. O mercado novo, no mercado da Capixaba ali, né? Mercado municipal nosso. Enfim, o Parque da Fonte Grande, que inclusive muitas pessoas, grande parte dos moradores de Vitória, eu insisto nisso, não conhece o Parque da Fonte Grande, que é onde tem o ponto mais alto de Vitória, que é um lugar lindíssimo também. Tem o Morro do Moreno. Ou seja, o capixaba tem que conhecer a sua terra, né? Isso também vai impactar diretamente no turismo. E a cultura legal, a cultura local, Lucílio, o capixaba médio tem também se preocupado com isso mais do que antes? Será que ele tem dado os devido à sua terra? Eu acho que sim. Isso evoluiu bastante também, sim, né? Você que pegou esses anos todos. Sim, eu acho que sim. Os cantinhos do Espírito Santo, eles são colonizados por diversas... É verdade. Né? Italianos, pomeranos, alemães, e eu acho que eles sentem orgulho de apresentar e de cultivar essas tradições todas, né? Conhecimento todo. Sim, e isso atrai não só a quem está ali participando e a quem está tentando, né, segurar, mas também a todas as pessoas que assistem. A gente percebe esse encantamento. Que evolução boa, né? Sim. Muitos eventos também acontecem aqui no Sim. Espírito Santo, né? A gente tem a tendência também a abrir novos empreendimentos, porque é um estado muito bem localizado também, né? É perto de tudo aqui, né? Está bem ali no centro, aqui no Sudeste. Sim. A gente até falou da questão do diferenciamento de uma agência tradicional de uma consultoria, né? Que hoje tem um consultor de turismo, mas é o agente de viagem, na verdade, né? E hoje também é possível a pessoa ter uma agência independente do espaço físico, né, Ercílio?
Você tem que estar ligado com o celular, com o computador, você tem que estar ligado, acesso. Isso também é uma revolução, né? Isso só facilita, né? Só facilita. Demanda mais a demanda aumenta, empenho, né? de trabalho, né? Mas, você tem que estar disponível a sim, maior parte do tempo, né? Ao mesmo tempo que facilita, também nos exige mais dedicação. Então, a gente está caminhando para o final da entrevista. Tem algumas perguntas que eu acho que, assim, de uma maneira mais descontraída, a gente vai falar um pouquinho mais de você. Você, quando viaja, por exemplo, você prefere uma mala grande ou vai com uma mala compacta? Entende? Ou seja, as pessoas vão viajar, boa parte delas, né, faz 3, 4, 5 malas. Ou, inclusive, agora parece que tem as roupas descartáveis, né? As pessoas agora viajam e compram roupa, já deixa por lá, enfim. Você é dessas que enche a mala para viajar? Ou leva só o básico? A mala... Porque mulher normalmente é difícil, né? Assim, ser objetivo em relação a isso. Fazer a mala de viagem é uma questão muito pessoal, né? E depende do motivo e do propósito da viagem. Né? Em algumas situações não tem como evitar. Se a gente vai para um lugar onde as pessoas precisam de algumas coisas. No cruzeiro, por exemplo, você tem que levar uma bagagem, né? Mais roupas, não é isso? Ou quando vai para um evento de trabalho, né? Isso aí não tem jeito, né? Cada mala, cada destino, cada motivo de viagem demanda uma mala. Né? Um roteiro planejado ou um roteiro mais livre? Você acha que as pessoas, quando viajam, elas necessariamente têm que... Porque assim, o operador de viagem lida com diversos tipos de públicos, os mais variados possíveis. E tem que necessariamente se adaptar a eles, ponto. Isso não se discute, né? Isso não é missão fácil, né? Cada pessoa... Quantas milhares você deve ter atendido? Então, cada um é uma história. Mas você acha que uma viagem tem que ser planejada? Ou às vezes planejar demais pode dar errada? Ou ela pode ser uma viagem mais... Uma viagem planejada, ela tem mais chance, mais possibilidade de dar tudo certo, apesar de nunca ser regra, né? Mas também um roteiro livre... E fica mais barata também, né? Inclusive a viagem planejada, né? Sim. Você comprar uma viagem com antecedência, que é outro segredo também, né? Sim. As pessoas deixam para a última hora. Então, o planejamento eu acho que é essencial. Eu penso que seja essencial. Mas também deixar uma parte livre, né? Para pessoas se descobrir as coisas locais, né? Fazer não só aquela caixinha. Entendi. Tem algum destino dos sonhos, algum local específico que você ainda não teve a oportunidade, mas planeja conhecer? Eu ainda não tenho um destino dos sonhos definido. Você foi na grande parte que você gostaria de conhecer, você conheceu, né? Muitas das vezes nem sempre era o destino que eu gostaria de conhecer, né? Sim. Mas eu não tenho um destino específico, tá. Se pudesse morar em um país desses, moraria então pelo que você diz, na Dinamarca. Né? Não, eu não disse que eu moraria na Dinamarca. Tá, mas aqui a gente ainda está no melhor lugar do mundo para morar, você acha? O Brasil é muito bom, né? Tirando algumas situações, a gente mora num lugar que é muito abençoado. Né? A gente vê esse negócio de guerra, de terremoto, de mar. A gente não tem essas coisas aqui, né? Nós moramos em Vitória. É um lugar abençoado, né? E eu acho que aqui é um lugar muito bom. Perto de tudo, né? Muito agradável. Voltaria para Minas Gerais, não, né? Aqui tá bom, né? Eu ficaria aqui mesmo, perto do mar. O turismo é uma paixão? Ou é uma estratégia de vida? Mas é uma paixão acima de tudo? Tá aí no sangue, nas vezes? Quer dizer, você descobriu isso há mais de 40 anos, né? E tá aí feliz da vida até hoje? Sim, é uma paixão. Foi uma escolha muito bem feita e... Foi uma escolha... Você agradece todo dia, sabe, né? eu acho que eu ouvi o chamado, né? Do coração, da vocação. E se proporcionar a realização dos sonhos das pessoas, né? Ouvir sobre o desejo delas de conhecer um destino, de visitar localidades, de vivenciar experiências. Isso é encantador. Não tem valor, não tem preço. Sabe, a gente se sente realizado, né? Quando... Atendeu a expectativa daquela pessoa, né? Algo planejado, às vezes por uma vida, inclusive. Né? Eu trabalho realmente com o que eu gosto. Isso. Tem alguma comida dos deuses, aquela prato especial que você... Isso aqui me tira do sério. Não, massa, carne, peixe ou alguma coisa específica ou que você tenha conhecido nas suas andanças pelo mundo? Assim que tira do sério, não, mas ficou na memória um sorvete de forno. Olha, de forno. Em um restaurante russo em Helsinki. Realmente assim, é surpreendente, é uma experiência ímpar. Quer dizer, quanta coisa que o mundo oferece, né? E a viagem pode proporcionar, né? Maravilha. Algum arrependimento de alguma situação específica? Não.
Tudo foi muito válido? Tudo muito válido. Tudo muito válido. Maravilha. Você quer acrescentar alguma coisa? Alguma coisa que a gente não tenha dito? Quer destacar algo? Quer convidar as pessoas a virem à agência? Viu, gente? Os contatos estão ali. A gente vai botar também em destaque, né? Quando a gente disponibilizar a entrevista. Estejam convidados a visitar a agência, a conhecer Vitória, o Espírito Santo, com todos os atrativos, com todas as belezas que o Maravilha. Então, estado Ercílio, foi bom oferece. demais, Ercílio, bom demais, uma entrevista ótima. Conversar com você foi perceber que o turismo não é apenas um setor da economia, não é isso? Sim. Ele vai muito além, é uma ponte entre cultura, sonho e principalmente, como você destacou bem, pessoas. Sim. Depois de décadas de mercado, vários países que você conheceu, fica claro que viajar continua sendo uma das experiências mais transformadoras que existe. Obrigado por compartilhar sua história, seu aprendizado, sua visão de futuro, enfim, essa experiência de vida que foi tão incrível, né? Tá bom? É isso. Então, deixa uma mensagem final para o pessoal, alguma mensagem específica. Muito obrigada a vocês, Fabrício, pela oportunidade, né, de compartilhar sobre essa experiência no turismo. Maravilha. O ES na Foto agradece a todos. Assistam, curtam, compartilhem o conteúdo, tá bom? Até a próxima entrevista, pessoal.